Pessoal, nessa aula nós vamos dar início à desmontagem dos smartphones e tablets, tá? Vai ser uma aula geral de desmontagem. Não se apeguem tanto à desmontagem, mas sim à parte técnica de diagnóstico, que é corrente, fonte, aula de solda, multímetro, entre outras técnicas aí que nós vamos passar para vocês. Hoje em dia nós temos mais de 400 tipos de smartphones rodando no mercado. Então são muitos modelos que nós temos. Então o que acontece? Cada dia que passa vai lançando novos modelos. E para vocês estarem sempre atualizados, além desses aparelhos que nós vamos passar para vocês, das técnicas de abertura dos aparelhos, nós vamos disponibilizar para vocês em nosso site, vai ter um portal exclusivo para alunos da KM. O que vai ter nesse portal? Guias de desmontagens diversos. Então a gente vai passar para vocês como é que faz os principais aparelhos, que aprendendo eles vocês abrem a maioria dos aparelhos do mercado. E caso reste alguma dúvida, queira seguir um passo a passo, é altamente recomendável seguir os passo a passo que vai estar no nosso portal, tá ok? Vai ter um vídeo aí na sequência desse mostrando como é que acessa esse portal nosso, que tem vários materiais para download, tá? Guias para você ver online, vídeos, fotos de desmontagem, parafuso por parafuso, tá bom? Então vamos lá, nós vamos utilizar para a desmontagem dos aparelhos, nós vamos utilizar uma espátula plástica, uma espátula de metal, um jogo de chave básico e, para quem não tem uma chapa que esquenta, que depois eu vou mostrar para vocês, nós podemos utilizar também a estação de ar quente, que é no caso de aparelhos que abrem pela tela, que ele só abre pela tela, então ele precisa derreter a cola para poder termos acesso à parte interna do aparelho. Legal? É importante vocês entenderem o seguinte: tem que tomar cuidado na abertura para você não quebrar uma tela, para você não trincar uma placa, não espanar um parafuso, tá? Para não tomar prejuízo. Eu sempre passo, isso aqui é a característica assim, da técnica de cada professor. Eu passo para os nossos alunos da seguinte forma: você tem que imaginar que na hora que você está abrindo, você vai estar utilizando uma ferramenta, você vai estar lá brigando. Então, você vai estar uma briga ali, como se fosse um box. Então, o que acontece? Se eu pegar aqui o exemplo, um celular que é aberto pela tela, que a tela é de vidro, e eu pegar uma espátula de metal, tá? Metal, e colocar para brigar aqui do outro lado do ringue aqui, a tela do celular que é o vidro, o metal com o vidro, quem é que vai ganhar essa briga? O metal vai ganhar a briga e, consequentemente, vou quebrar minha tela e meu bolso vai tomar prejuízo, não é verdade? A sua empresa vai tomar prejuízo. Então, por exemplo, uma espátula plástica, né? Ela colocar para brigar com o vidro já vai ficar mais equilibrado, né? Alguns casos você tem que separar o vidro ali. Se você pegar, por exemplo, um cartão telefônico, uma radiografia, né? Um cartãozinho mais fino e colocar ele para brigar com o vidro, quem vai ganhar o vidro, então você não vai tomar prejuízo, né? Então sempre coloquem esse ringue, tudo que você for fazer, exatamente tudo que você for fazer no celular, seja abrir uma trava, um sisteminha de trava, tirar um flex, colar, sempre imagina quem que é o mais forte, quem que é o mais fraco, qual que é o risco de eu quebrar, riscar a carcaça do cliente, tá? Essa espátula nós vamos usar muito pouco, essa de metal, tá? Mas, por exemplo, você vai às vezes abrir uma carcaça plástica e ela vai riscar, o cliente vai reclamar, né? Por causa que lá no checklist não tinha risco, você não colocou o risco no aparelho, tá? Então sempre coloquem na balança, coloquem no box ali no ringue essa comparação aí para vocês evitarem prejuízo. Vamos lá? Essa manta azul que vocês estão vendo é uma manta antistática que ela já vem magnetizada. Ela é uma manta bacana que tem os locais corretos para vocês colocarem os parafusos e protege o celular ali também de riscos. É uma manta bem macia a borracha dela. Estou mostrando para vocês aqui que é uma opção legal para vocês estarem equipando a bancada de vocês, tá? Então, para desmontagem de aparelho ele é excelente, tem os lugares para colocar os parafusos, né? O suporte para colocar as ferramentas, as espátulas. Vamos lá, vamos dar início à desmontagem de um Galaxy Note. Nós estamos aqui com esse daqui, é um Galaxy Note, tá? Modelo N7100, N7100. Esse aparelho, ele é aberto através da traseira dele, tem os parafusos, tá? Vocês vão ver aqui, nós vamos fazer a prática. Esse aparelho, por exemplo, o Galaxy S4, o Galaxy S3, o Grand Prime, vários outros aparelhos, eles abrem da mesma forma, então a estrutura é igual. Tá? Todos os aparelhos que você vê que tem parafuso na traseira, você tem que tirar eles e destacar conforme nós vamos fazer agora. Tá? Vamos lá, vamos pegar aqui a chave Phillips e vamos tirando os parafusos. Lembrando que é importante colocar cada parafuso no seu devido lugar. Tem aparelho que o parafuso é um pouco menor,
tem um aparelho que o parafuso de um lugar é maior do que o outro, então se você inverter, colocar o maior onde é o pequeno, às vezes você pode quebrar uma tela, que ele vai varar a estrutura do aparelho e vai parar lá no vidro, né? Então é importante vocês saberem. Nesse caso aqui são todos iguais, então não tem problema. Bom, tiramos todos os parafusos do aparelho e agora nós vamos utilizar a espátula plástica, tá? Para soltar as travas dele aqui, ó. Nós temos que achar onde que é a divisão desse aparelho. Nesse caso desse aparelho aqui, ele é pela frente aqui, ó. Ele vai soltando pela frente. Eu vou soltar aqui a carcaça, vocês vão entender. E eu prefiro utilizar a unha, tem gente que utiliza a espátula. Isso vai de cada técnica. Você põe a unha aqui, vai puxando e ele vai destacando. Vou chegar perto da lente aqui para vocês darem uma olhada. Tá vendo que ele vai destacando aqui, ó? Tá? Destacando com cuidado, tá? Não é força, é o jeito aqui, só de soltando as travinhas. E ele vai saindo aqui a carcaça, tá? Tem que cuidar para não quebrar essa carcaça. Importante tirar a canetinha, no caso do Galaxy Note ele tem a canetinha, não são todos os aparelhos que tem. E a tampa vai se destacando, ó. E tiramos aqui a tampa dele, tá? Vou colocar do lado aqui para vocês darem uma olhada, tá? Colocamos a tampa do lado dele aqui para vocês analisarem. Vamos ver o que nós já temos acesso aqui. Nós temos acesso à parte interna, tá? Aqui nós temos slot de chip, câmera, né? Vamos desmontar tudo aqui para vocês verem, tá? Então, aqui foi a abertura do aparelho, tá? Tiramos aqui a tampa traseira, já guardamos aqui, temos acesso à parte interna. Bom, aqui vocês estão vendo melhor nessa imagem, tá? Componentes agregados, tá? A gente já conversou, vou mostrar novamente para vocês. São os componentes que não são soldados na placa, são componentes que são conectados através de flex, tá? Então, por exemplo, vamos soltar aqui, ó. Isso aqui eu soltei a travinha aqui do chip, tá? Vocês já viram aí na aula de travas, como é que solta, certo? Ela é colada aqui na blindagem em cima, então caso eu queira só tirar o slot de chip, é só eu tirar a blindagem aqui. Ou esquenta um pouquinho, porque ele é colado também, ó. Vocês podem reparar que o flex ele é colado aqui na tampa superior aqui da placa, né? Ó. Então, tudo que é colado, vocês podem esquentar um pouquinho. Como é que eu vou esquentar? Com uma estação de ar quente. Pega a estação de ar quente aqui, coloca aqui na temperatura aqui de uns 200 graus, já é o suficiente para soltar a cola. Ela é colada aqui, tá? Vamos tirar só o flex para vocês entenderem. Esse aparelho ele nunca foi aberto. Então, assim que eu esquentei, esse flex aqui, você pode entrar com a espátula aqui embaixo dele, ó. E aos pouquinhos aqui soltando, ó, que ele vai soltar, ó. São componentes agregados, são componentes que não são soldados na placa, tá? Eles só são conectados. Aqui, ó, soltou, ó, são só conectados, tá? Então, ó onde ele é conectado aqui, olha o conector, vou focar aqui para vocês darem uma olhada, ó. Ó, tá vendo essa parte aqui, ó? Essa parte aqui é o conector que é conectado na placa, tá? Caso dê problema no slot de chip, é só trocar essa peça no caso desse aparelho, tá? É só vocês verem lá no Mercado Livre que eu passei para vocês, colocar lá slot de chip, por exemplo, Galaxy Note. Se aparecer o flex, você já sabe que é só tirar e colocar outro apenas com encaixe, não precisa soldar ele, tá? Nesse caso, que é o flex, tá? Uma peça dessa está em torno de 20, 30 reais, você pode cobrar aí 100, 120 do seu cliente, tá? E trocar certinho, não necessita de solda, são componentes agregados. Então vamos lá, vamos colocar aqui de lado aqui o slot de chip, vamos focar novamente aqui na parte interna do aparelho. O que mais nós temos aqui? Nós temos que tirar a placa dele, né? Ó, nós temos aqui do lado o botão home, ou quer dizer, desculpa, o botão power dele, tá? Tá vendo esse botãozinho que vocês estão vendo? Que a hora que fecha a tampa aqui, a carcaça pega, ó. Tá vendo aqui, ó? Temos aqui o botão power dele aqui, ó. Vou mostrar a tampa para vocês, ó. Vou mostrar a tampinha para vocês entenderem aqui bem detalhadamente. Ó, tá vendo? Esse aqui é o botão power.
Então o que acontece? Nada mais é do que uma carcaça plástica, que você aperta aqui, ele aperta dentro, ó, tá vendo? E aí ele encosta aqui nesse flex aqui, nesse ponto aqui, que é o botão power. Esse botão não é soldado na placa, ele também é flex agregado, tá vendo? Ele é conectado aqui na placa. Então, basta eu soltar ele aqui, eu posso utilizar agora sim. Agora eu vou utilizar a espátula plástica. Pegar aqui e dar um totozinho pro alto aqui, opa, desconectou, tá? E meu botão power está desconectado da placa. Ele fica na carcaça aqui que ele é colado. Tá? Caso vocês queiram descolar, é só esquentar e puxar ele igual eu fiz com o slot de chip. Bom, vamos ver o que mais nós temos conectado à placa. Bom, aqui nós temos o flex da tela. Também é só desconectar, levantar aqui. Na aula de sistema de travas você viu lá como é que desconecta, é só levantar. Tá? Que a tela é conectada na placa. Antigamente as telas eram soldadas, mas hoje em dia é tudo conexão. Todos os aparelhos são conexões. Aqui nós temos o conector P2. P2 é a entrada do fone de ouvido, também é só soltar aqui a travinha dele. Tá? E aqui nós temos também flex da câmera e do auricular. Auricular é o alto-falante de cima. Tá? Só levantar aqui as travinhas para liberar a placa. Tá? Aqui nós temos a conexão da antena. Como é que funciona a antena? A antena, aqui nós temos o setor de RF da placa e a antena está conectada aqui, ó, bem nesse ponto aqui. Ó. E o que acontece? Ele pega aqui através desse cabo coaxial e leva aqui para essa parte aqui, que aqui realmente está a antena do aparelho. Aqui ele só pega o ponto que sai que tem que entrar o sinal e leva até onde está a antena do aparelho que está aqui embaixo junto com esse conjunto que já nós vamos desmontar. Como é que eu desconecto ele da placa? Esse aqui é bem complicado, bem delicadinho. É só dar um totozinho para cima aqui, ó, bem na lateralzinha dele, que ele solta esse cabo coaxial. Tá? Vou tentar chegar bem próximo aqui da câmera e focar. Vamos ver se essa câmera aqui foca. Nós chamamos de switch, é esse encaixe aqui que vocês estão vendo, vou mostrar aqui, ó, esse encaixezinho que vocês estão vendo aqui, ó. Nós chamamos ele de switch, tá? Que é o encaixe do cabo coaxial da antena, esse rabichinho é da antena. Tem muitas vezes que as pessoas desmontam o celular, esquecem de encaixar esse cabinho, ou não fica bem encaixado, o celular não sobe sinal. Ou alguns casos que o celular cai na água, fica oxidado, esse terminalzinho por dentro, às vezes você nem vê, você tem que colocar no microscópio, você faz uma limpeza com álcool isopropílico ali, que vocês vão ver na aula de desoxidação, e já resolve. Solto essa parte aqui da antena, vamos ver qual outro flex que é conectado aqui. Temos aqui o flex do conector de carga, que é só levantar ele aqui, que ele é conectado aqui, tá? E ele também é conectado na lateral aqui, ó. Tem outro flex aqui que passa por baixo, certo? A placa, nem todas, mas algumas são aparafusadas. Só você dar uma olhada se tem algum parafuso. Se não, vocês podem pegar e levantar a placa. Ó, essa placa ela tem um parafuso aqui, ó, tá? Então, se ofereceu resistência para sair, pega e levanta, porque os parafusinhos são bem pequenos. E coloco aqui separado o parafuso dela, tá? Levantei e tirei a placa do aparelho. Vocês podem reparar que a placa ela não tem nem a parte de baixo do conector, porque o conector de carga também é agregado, ou seja, ele é flex, ele não é soldado na placa, ele é conectado, tá? Estamos aqui com a frontal do aparelho. Que mais que nós temos aqui? Vou chegar bem próximo para vocês darem uma olhada. Nós temos aqui o conector P2, que ficou na placa, que é a entrada do fone de ouvido. Tá? Está bem nessa região aqui, que é só soltar esse parafuso, ele já sai. Vou tirar para vocês darem uma olhada. E esse conjunto de baixo, que nós vamos trabalhar nele agora, vamos tirar ele. O que nós temos nesse conjunto aqui de baixo? Nós temos a campainha, tá? Lembrando que em cima aqui, ó, nessa parte aqui, é o auricular, é o alto-falante que você escuta quando você está com o celular na orelha, e aqui é quando você escuta quando está tocando um vídeo, o celular toca ou está no Viva Voz, chamamos de campainha. Vamos tirar aqui a parte dele aqui de cima, soltar o parafuso e soltar aqui, ó. Então vocês veem aqui que tem o contato da campainha, tá? O contato do alto-falante. E ó, lembra que eu falei para vocês do cabo coaxial que vem lá de cima, ó? Que é da antena, ó. A antena vem, ó, tá vendo? Ela vem aqui e é ligado nessa plaquinha de baixo, que é junto com o conector de carga, é uma plaquinha agregada, é um flex que vem separado, tá? E chega aqui, ó, certo? E esses dois terminalzinhos que tem aqui, ó, vocês estão vendo esses dois terminais que tem aqui, tá? Esses dois terminais, eles são da antena. Se você ver, ele começa com a sigla aqui na placa, tá escrito aqui ANT, tá? Que vem de antena, tá? Mas, pô, a antena é só esses dois? Não, a antena, reparem aqui esses dois contatos que tem aqui, ó. Quando você fecha o aparelho, ele conecta
nessa parte aqui. Então esse conjunto aqui não é só o alto-falante que nós temos também a antena, que é imperceptível, ela é acoplada junto com o plástico aqui, tá? Tem a parte de condutivo aqui, que recebe o sinal do aparelho, entendeu? Então, vem aqui de cima, através desse cabo, conecta aqui, tá? Traz o sinal para cá e encaixa aqui a hora que nós fechamos. Ah, mas o alto-falante é conectado aonde? Também nesse sistema aqui, só que nesses dois aqui de cima, tá? Então, vocês têm que tomar cuidado. Às vezes a campainha não está funcionando, o problema não é o alto-falante, o problema é essa plaquinha de baixo aqui que nós vamos soltar para vocês verem como é que funciona. Vamos colocar a campainha aqui e nossa antena de lado. Vamos soltar aqui também o cabo coaxial, levantar aqui. E nós temos acesso ao flex. Se ele oferecer resistência para sair, é só esquentar, mas esse não tinha muita cola. Esse aqui é um conector de carga agregado. Se nós colocarmos no Mercado Livre, vai aparecer lá. Se colocar conector de carga Galaxy Note N7100, que é o modelo desse aparelho, antes de você abrir o aparelho, você quer saber, é soldado ou ele é um flex? Se você colocar no Mercado Livre, vai aparecer que ele é um flex. Então você sabe que você não vai mexer com solda nesse aparelho para trocar o conector de carga. Você troca esse flex todo. O que nós temos nesse flex? Os contatos da antena, os contatos do alto-falante, o microfone. Olha o microfone aqui, eu vou chegar bem pertinho para vocês darem uma olhada aqui. Ó, o microfone é esse cara aqui, ó, tá? Então, tudo isso, mas essa placa deve ser caro, Kevin, como é que funciona? Não, uma placa dessa aqui está na faixa de 20 a 25 reais, e você trocando ela, por exemplo, deu problema no microfone, é essa placa, deu problema no conector de carga, olha o conector de carga aqui, deu problema no conector de carga, é essa placa, né? A antena não está legal, provavelmente seja essa placa também, não está saindo som, já testei a campainha está boa, é essa placa também. Está na faixa de 25 reais, pode cobrar aí 150, 130 do seu cliente. É o preço de mercado, daí para mais, tá, gente? Vamos valorizar a mão de obra de vocês, tá? Então, aqui nós temos a outra parte do aparelho, que é o flex do conector de carga, que geralmente vem acompanhado de outros componentes, tá? Olha o cabinho coaxial aqui, importante, tem gente que esquece de colocar ele na hora da desmontagem, vamos deixar ele de lado aqui. E o que nos restou aqui? Nos restou o conjunto auricular. O que é auricular? É o alto-falante que você escuta na orelha, a hora que você está com o celular próximo à orelha. Vamos lá, soltando o parafuso aqui, esse parafuso, tirei ele, guardo aqui, vejo se ele está colado ou não, e levanto devagarinho aqui o auricular. Geralmente o auricular ele é colado, tá, gente? Se for colado, você pode esquentar um pouquinho ele, tá? Se não, você pode tirar direto. Muito delicado, ofereceu a resistência para sair, esquenta um pouquinho que ele é colado. Como é que eu esquento esse auricular? A alto-falante não posso esquentar muito próximo. Pega do outro lado da tela, do outro lado aqui da tela, esquenta pela frente um pouquinho. Por trás só um pouco também, não pode esquentar muito, senão estraga o alto-falante. O núcleo dele é de plástico. Feito isso, agora sim vocês veem na parte de cima do aparelho, aqui do auricular, e pode usar uma pinça também, tá? Para remover esse auricular. Tá? E tiramos aqui. Mas o auricular é junto com o P2? Nesse caso é um flex também, não é soldado na placa. Tá? Esse Galaxy Note é ótimo que a maioria dos componentes não são soldados, são apenas flex. Aqui nós temos, deixa eu focar aqui na câmera para vocês darem uma olhada. Aqui nós temos o auricular, tá aqui, e a entrada do fone de ouvido. E ele é um flex conectado através dessa conexão aqui, ó. Olha aqui é onde sai o som, tá? Então é mais uma peça agregada aí desse aparelho, tá? E aí aqui nós temos a frontal do aparelho. Tá, ó, estamos aqui com a frontal do aparelho. Quando você compra esse aparelho, troca-se a tela completa, porque é uma tela Super AMOLED, tá? E o botão Home já vem junto no caso desse aparelho, tá? Então a maioria dos aparelhos são assim, você vai reparar se é agregado, se não é, tá? Se é soldado na placa, se não é. E quando você compra a tela, ela vem completa desse jeito, é só você montar novamente os componentes. A placa, toma cuidado, porque como tem muito flex aqui nesse aparelho, tá? Você tem que colocar todos eles por cima, tá? Da placa, senão você coloca a placa por cima deles, inclusive esse cabinho da antena, tá? Uma falha comum entre os técnicos, depois você não vê ela. E é só conectar novamente todos os flex e conexões.
fechar, toma cuidado, porque na frente é vidro, pra você não apertar muito, tá? E vem destacando ele aos pouquinhos aqui, travando ele novamente. Ele faz um barulhinho, ó, repare, ó. Quando as travas vão descendo, ele acaba fazendo um barulhinho, clac, ó lá, tá vendo? Tem gente que se assusta com esse barulho e acha que tá quebrado, mas não é, é normal, tá? E colocando os parafusos novamente. E o aparelho está devidamente montado, todos os parafusos nos locais certinho, tá? Não ficou nenhum parafuso faltando, importante isso. Tem muito técnico porco que deixa faltando aí os parafusos, se atentem a isso. Tá bom, pessoal? Então, essa foi a desmontagem do Galaxy Note, tá? Samsung, a maioria dos Samsungs que são aparafusados pela traseira desmonta dessa forma, basta você ter observação e saber quando um componente é agregado e não é, e saber tirar as travas que a gente já passou para vocês na aula de travas, tá bom? Que são as conexões dos flex, alto-falante, tá? Então, se você tem dúvida, eu quero saber qual que é o alto-falante desse celular e visualmente você não está sabendo, põe no Mercado Livre alto-falante Galaxy Note, vai aparecer a fotinho lá, só você achar aqui dentro. Então, vocês estão aprendendo, é muito importante usar essas ferramentas junto com os guias que temos no nosso site, no portal do aluno, tá bom? Nós desmontamos aí o Galaxy Note, tá? Tirando os parafusos da traseira dele e abrindo ele. Para vocês entenderem que a estrutura é a mesma, nós temos aqui na bancada aqui, ó, com Asus, tá? Nós estamos aqui com esse Asus, tá? O Zenfone. Tá? E ele também é só tirar os parafusos, tá? Vocês podem reparar aqui, eu vou chegar próximo aqui, vou focar novamente para vocês darem uma olhada, ó. Ele tem os parafusos na traseira, ó. Esses pontos pretos são os parafusos. E você vai destacar da mesma forma, identificando os componentes no interior dele, tá? Nós temos aqui também, ó, o Moto G. Esse aqui é o Moto G1, celularzinho antigo, mas ainda entra. Moto G1 e G2 também. Tá, ó, tem os parafusos, abre da mesma forma. Aqui nós temos um Galaxy Grand Prime, também tem os parafusos por trás. E é só abrir ele e exercitar, que é da mesma forma que o Galaxy Note que eu mostrei para vocês. A única diferença é que alguns vão ser agregados, componentes, e outros vão ser soldados. E é só vocês repararem na placa. Tá? Então, não adianta perder muito tempo abrindo vários tipos de celulares, porque o que nós temos que focar é na parte técnica, no diagnóstico dele. Abrir, nós temos os guias, os tutoriais no nosso portal, e a gente vai mostrar para vocês agora os aparelhos que não são abertos através de parafuso. Vamos abrir um aqui e mostrar para vocês como que é o procedimento. Nós estamos aqui, por exemplo, com esse aparelho da Sony. Esse aqui é o Z1. Tá? Esse aparelho aqui, vocês podem reparar, ele não tem parafuso, tá? Esse aparelho ele não tem parafuso. Como é que é aberto esse aparelho? Tá? Vamos ver outro aparelho que é assim também. Ó, estamos aqui com o Moto G3, muito comum entrar esse tipo de aparelho. Você tira até a tampa traseira dele aqui, né? Ó, tampa que o próprio usuário tira. Você pode olhar, não tem parafuso. Ele tem as marquinhas como se fosse ter parafuso, ó, mas ó, não é parafuso. Ó. Ele não tem parafuso. Essas marquinhas aqui são só no plástico. Ó. Tá? O único parafuso que tem aqui é esse aqui do conector de carga, que você tira o conector de carga sem abrir o aparelho. Essa é a única coisa que tem. Agora, para abrir o aparelho para trocar um slot de chip, trocar a bateria, trocar a tela, qualquer outro componente, eu tenho que abrir ele pela tela. Agora nós vamos mostrar para vocês as técnicas e ferramentas utilizadas. Vamos dar início à desmontagem dos aparelhos que são colados. Então, o que acontece? Por abrir o aparelho eu tenho que soltar a cola. Toda vez que nós falamos de cola no aparelho smartphone ou tablet, eles são colados através de colas que vêm de fábrica, duplas faces, colas, B7000, T7000. Nós vamos mostrar para vocês como é que abre. Toda cola que tem aparelho, a cola cede, né? A cola ela cede a aplicação dela com o calor. Muitos técnicos utilizam, tem aquele soprador de ar quente, a estação de ar quente também, eu mesmo utilizo a estação de ar quente, e também tem a separadora, tá? Que eu vou mostrar para vocês uma separadora que facilita na abertura dos aparelhos. Então, vou mostrar dois métodos para vocês, com a separadora e com a estação de ar quente. Se você tem um dinheiro para investir, uma separadora está na faixa de 400, 350 reais, depende da separadora, que ela nada mais é do que uma chapa que ela esquenta, né, na temperatura que você coloca lá para não danificar o aparelho, e ele esquenta por igual e derrete toda a cola, e depois você só vai lá trabalhando, passando o cartão telefônico ou uma espátula plástica bem fininha para não quebrar a sua tela. Tá?
Tem aparelhos que são colados que abrem pela traseira, que a traseira é de vidro, e tem aparelhos que são colados que abrem pela tela, tá? Nós vamos mostrar os dois aí usando o exemplo de um Sony, tá? Da linha Z, e o exemplo de um Motorola Moto G3, tá? Lembrando que, por exemplo, o Moto G5, Moto G5S Plus, Moto G4, eles abrem igual o Galaxy Note, através de parafusos na parte traseira dele. Da Motorola, da linha Moto G, por enquanto, na data agora de 2018, o Moto G3 que abre colado, tá? Linha Moto E2 também, o Moto E2 ele abre colado, tá? E quando vocês verem aparelho que não tem parafuso, eles são abertos através de cola. Tomem cuidado aí, lembrem da briga do box lá que eu passei para vocês no começo dessa aula. Legal? Vamos lá. Essa aqui é a separadora que eu falei para vocês agora, tá? Essa separadora, como é que funciona? Ela esquenta aqui em cima, tá? E ela derrete por igual a cola da tela aí para nós abrirmos o aparelho. Então vamos lá. Ela ajuda muito, tá, na abertura. Aqui nós temos o botão de liga. Vou explicar para vocês como é que vocês configuram esses painéis. Tá? A maioria das máquinas são iguais. Aqui nós temos aqui a temperatura embaixo que nós queremos que chegue a chapa e aqui a temperatura que ela está. Então ela vai, se eu coloquei 120, ela vai subir aqui até 120, demora um pouco, tá? Se eu quiser, por exemplo, ajustar aqui embaixo aqui, para 90 graus, por exemplo, ó, eu clico aqui, ó, vai piscar aqui, eu tenho a setinha para o lado, coloco para o lado, eu quero diminuir aqui, coloco 0, né, ó, e aqui eu coloco 9 e vai ficar 90 graus, seleciono. Então eu quero que ela chegue em 90 graus. Em 90 graus eu espero chegar aqui, ó, tá 58, tá? A hora que ela chegar em 90 graus eu posso colocar o aparelho para abrir. Eu vou dar um pause aqui para não ficar muito longo. Parem lá 89 e vai chegar nos 90, tá? Aqui, ó, nós estamos com o aparelho, vamos começar aqui com o Motorola Moto G3, tá? Então, chegou aqui nos 90, ele trava aqui, a chapa já está 90 graus. A cola do aparelho, ela é nas laterais apenas. Então, nós vamos colocar o aparelho aqui todo, tá? Nós podemos colocar ele aqui e deixa aqui, eu não aconselho deixar muito. Tem gente que utiliza 120 graus, eu coloco 90 graus, né? Menos é mais, não vamos danificar o aro do aparelho que é plástico e em determinadas temperaturas, em certos tempos, acaba derretendo e danificando a estrutura do aparelho. Então vamos deixar aqui em torno de 30 segundos a 1 minuto, tá? De 30 segundos a 1 minuto você não danifica o aparelho a 90 graus, tá? E o que essa máquina é o diferencial dela? Ela tem uma bomba a vácuo, que se eu ligar aqui, ela prende o aparelho aqui na tela, tá? Que está escrito pump aqui, ó. Ela já faz um barulho a hora que liga, que acaba prendendo a tela aqui, né? Isso serve para puxar mais o aparelho e esquentar mais rápido. Então é uma bomba a vácuo. Posso desligar ela, né? E vamos tirar o aparelho daqui agora, tá? Como tá 90 graus, você pôr a mão rápido, você não vai se queimar. Tá? E o aparelho está quente, super quente a tela. E agora vamos aqui para a bancada. Aqui nós estamos com o aparelho que acabou de sair da máquina, certo? E nós vamos começar aqui, a gente pode até usar o auxílio de uma ventosa, caso necessite, para começar a levantar um ponto da tela, algum ponto. E entra com cartão telefônico. Tá? Esse aqui é um cartãozinho igual ao telefônico, ele é um cartão flexível de PVC, tá? E vamos passando nas extremidades aqui. Sempre bem nas lateralzinhas, porque temos os flex da tela. Se oferecer resistência, você põe um pouquinho mais na máquina, mas esse aqui esquentou bem, ó, ele tá indo. E sempre começa a levantar aqui na lateral devagarinho, ó, tá começando a levantar, tá? Para nós vermos onde está o flex aqui, para nós não passarmos o cartão no flex, ó. Então esses Moto G aqui é bom abrir por baixo, começa abrindo por baixo. Como tá quente ainda, se ela cola desce, às vezes ela cola de novo. Então tem que ir passando o cartão aqui, ó, e começar abrindo por baixo. Vamos ver se ele já está abrindo. Opa, começou a abrir. Tá, vocês podem reparar aqui, abriu. E o que nós temos que tomar cuidado do flex que eu estou falando é aqui, ó. Esse aqui é o flex da tela, certo? Sempre faz esse procedimento com o aparelho desligado, tá? E abrimos o aparelho. Saiu a tela aqui, esse aparelho é uma tela Super AMOLED, troca completa,
tá? Então, é só abrir aqui o sistema de travas com uma espátula de plástico, nunca de metal. E puxar o flex depois que abrir o sistema de travas, igual vocês viram na aula de travas. E a tela saiu completa aqui para mim. No caso, até para trocar a tela desse aparelho é esse procedimento, só que é ao contrário, né? Você abre ele, troca a tela, passa a cola, depois na aula de tela nós vamos mostrar para vocês. E agora sim, tem acesso à parte interna do aparelho. Tá? É assim que abre esses aparelhos que são colados e são abertos pela frente, pela tela. Tá? Muitos aparelhos são assim, Moto Z, principalmente Motorola. A linha Moto Z toda abre dessa forma, Moto Z Play, Moto Z normal, Moto Z Play 2. Tá? Então, quando o aparelho é aberto pela tela, tá? Vocês vão ver também às vezes no guia, às vezes não sabem por onde começar nos guias, no nosso portal tem. Então, abre dessa forma. A chapa, ela esquenta por igual. Agora, se eu fizesse esse procedimento e esquentasse com a pistola de ar quente, que no caso é essa daqui, se eu colocasse lá em 200 graus, né, lá não é 90 graus, lá é 200 graus porque se trata de ar quente, e passando nas laterais assim, também você vai ter sucesso e vai abrir o seu aparelho. Tá? Então, existem essas duas formas de você trabalhar a abertura desses aparelhos. Tá? Esse Moto G3, eu vou focar mais perto aqui para nós darmos continuidade na desmontagem dele. Nós temos aqui diversos parafusos, tá? E ele é um parafuso Torque, tá? É um parafuso Torque aqui. E ele tem que ser exatamente, senão ele espana. Vamos lá, vamos ver se é essa chave aqui, ó. Não é essa chave, deixa eu achar aqui de cabeça aqui que eu não... Ó, bom, essa chave aqui. Então, nós temos que soltar, nós temos parafuso aqui prendendo todo ao redor da placa. Então, vocês podem ver que vocês não estão vendo bateria, não estão vendo nada. Os componentes da placa, inclusive, estão do outro lado, tá? Quando você abrir esse aparelho, ele não perde. Isso aqui não vem com a tela, caso vocês vão trocar a tela. Essa proteção aqui, ó. Isso aqui é o acabamento que vai embaixo aqui entre a tela, ó. Tá vendo que a tela tá sem nada aqui, ó? Vou colocar por cima aqui. A hora que você coloca ele, ele dá o acabamento aqui do alto-falante, tá? É o acabamento da tela. Então, você pode já tirar e colocar de canto, certo? E ir tirando os parafusos aqui para ter acesso à parte interna dele. Você vê, eles não colocam um parafuso externo, mas a hora que você abre o aparelho, em compensação tem um monte de parafuso. Você lembra que eu comentei de colocar o parafuso certo, em aparelho que o parafuso é diferente? Ó? Repare a diferença no tamanho desses parafusos aqui, ó. Ó, dá para ver nitidamente aí, ó, o preto é maior, é um parafuso de rosca soberba, e o outro é menorzinho, tá? Então, se você inverte ele, coloca o maior no lugar do menor, você acaba danificando o aparelho, às vezes a estrutura do aparelho marcando, tá? Tem aparelho que pode ser possível até quebrar a tela, então tomem cuidado. Bom, tirado todos os parafusos, nós temos aqui a placa, tá? Ó. Nós temos que destacar a placa e ter acesso à parte interna, a bateria, entre outros componentes aí da placa, tá? Começamos destacando pela parte plástica aqui na lateral, tá? É bem simples, tá? Aqui sim você pode utilizar a espátula plástica um pouquinho que bom, ela destaca bem fácil, ó. Pode reparar aqui. Já destacamos ela. Lembrando que a hora que você abre, tem que tomar cuidado se não tem flex embaixo. Então, reparem que aqui temos a bateria conectada à placa. Ó. Reparem o fio aqui, eu vou mostrar para vocês. Está vendo o fiozinho lá? Esse fiozinho aqui é só dar um totozinho aqui que ele sai. Um puxãozinho aqui atrás ele sai. E aí, nós temos acesso aqui à carcaça, né, a bateria, o fiozinho da bateria, aqui a placa. Agora nós vamos comparar essa placa aqui, vamos dar uma olhada. Essa placa aqui, para vocês verem o que é agregado e o que não é agregado. Tá? Por exemplo, aqui, nós temos aqui o slot de chip. Tá? Esse slot de chip, ele é agregado. Tá? Olhando assim parece que não, né? Ó, mas ele é agregado. Tá? Vou mostrar para vocês como é que tira. Geralmente eles têm dois parafusos aqui. Tá? Você tira os parafusos e puxa ele aqui que ele desconecta da placa. Tá vendo? Ó? Ele é agregado e ele é conectado através desse conector aqui que eu vou focar aqui e mostrar para vocês agora. Ó. Aqui, ó, que dá para vocês verem bem ele, ó. Esse conector aqui, ó. Esse conectorzinho aqui, ele vai conectado aqui, ó. Nessa parte aqui, ó. Tá? Então, ele é agregado, o slot chip é agregado, nós temos ele de agregado, mas
Por exemplo, o botão dele não é agregado, o botão dele é soldado aqui nas laterais, tá? Temos essas blindagens. Agora, muita gente confunde o seguinte, vamos puxar um zoom aqui. No alto-falante dele, a campainha. Tá vendo que ele está na placa aqui, ó? Tá vendo que o contato dele está aqui, ó, na placa, e tem os dois contatinhos em cima? Se eu levantar ele aqui, ó, ele sai, ó. Ele é colado, tá? Não precisa nem esquentar que ele já sai, só ir com cuidado para não encostar e machucar o núcleo do alto-falante, tá? O núcleo do alto-falante que nós falamos é essa parte aqui, tá? Então você não pode esbarrar aqui, senão você quebra ela. Pô, mas como é que é o contato dele se desse lado aqui, ó? Desse lado dele nós não temos contato. Eu vou mostrar para vocês, ó. Tudo isso serve para vários aparelhos. Ó. Não tem contato aqui, o contato está do outro lado dele, ó. Aqui, esses dois aqui, ó. Tá, ó. Então, ele é sobreposto aqui à placa, só sobreposto, certo? Vamos dar zoom aqui. E o que é que faz o contato dele com a placa aqui? É esse terminal que está na carcaça aqui. Deixa eu voltar o zoom um pouquinho aqui, ó. Vocês vão entender. Esse terminalzinho aqui, ó. Ele encosta na placa os dois de baixo e encosta em cima aqui no alto-falante. Então ele faz a ligação. Então ele aberto, ele não funciona no alto-falante, só quando fecha e ele dá os contatos aqui com esses dois terminais na placa e esses dois terminais aqui em cima no alto-falante, tá? Aqui, ó, o que eu tô falando para vocês é aqui, ó. Tá bom? Então, o que é esses terminais aqui, esses cinco contatos aqui, de onde que é? Lembra que eu mostrei para vocês no começo que o conector de carga é possível trocar sem abrir a carcaça desse aparelho? Então, é o contato feito através dos terminais aqui, a hora que fecha o aparelho, certo? Então, esse aparelho é bem simples, a abertura dele. E aqui nós temos a bateria também, para tirar ela só, você destacando ela aos pouquinhos aqui com cuidado, tá? Vai destacando que ela sai. Tá vendo? Quer ver, ó? Que ela vai pular aqui, ela pula para fora. Ó. E soltamos a bateria aqui, estamos com a bateria em mãos aqui, caso queiramos trocar ela ou fazer algum procedimento nela. Então a abertura desse aparelho, que é aberto pela tela, é dessa forma. Na hora de fechar esse aparelho, eu já coloquei a placa novamente, colocamos os parafusos. Na hora de fechar esse aparelho, tá? Nós vamos utilizar essa cola aqui, ó, que é a cola B7000, tá? Para colocar novamente aqui no aparelho. Então vamos lá, a gente passa essa cola aqui, ó, um filetinho só nas laterais da carcaça do aparelho. A parte aqui de cima aqui também. Só um filete, não precisa passar muita cola, senão fica o acabamento feio, tá? E na tela nós vamos fazer a mesma coisa. Passa o filetinho nas laterais. Passado o filete, espera aí 5 minutos e depois pode colar a tela. Passados 5 minutos, tá? Coloca o acabamento aqui da tela, aquele acabamento que eu falei no começo do vídeo, tá? Que é o acabamento do alto-falante, tem o de cima e o de baixo aqui, ó. Você coloca ele aqui, tá? Coloca ele aqui na parte de baixo também. E pode juntar as duas partes aqui, tá? Não precisa apertar muito. Juntando, se ficar um pouquinho de cola aqui na tela, depois é só passar álcool isopropílico que sai. E coloca as presilhas para a tela aí, ó. Tá? Coloca as presilhas nas laterais. E aguarde aí uma meia horinha para secar 100%. E é assim que você abre e fecha seu aparelho Motorola que é colado pela tela. Legal? Então, para trocar a tela dele, vocês já aprenderam também, é só fazer dessa forma aí, tá bom? Sempre tomem cuidado com os flex, caso não saiba onde está os flex, é só você olhar no Mercado Livre e colocar, por exemplo, tela Moto G3. Vai ter a foto da tela, vocês vão ver onde está o flex, vocês tomarem cuidado na hora de passar o cartão telefônico aqui, ou a radiografia em volta para separar a cola. Pra vocês não rasgarem um flex e tomarem prejuízo, tá bom? Então, vocês aprenderam aí a abrir e fechar o Moto G3 e os aparelhos que são abertos pela frente com cola é dessa forma, todos eles são dessa forma. O celular Sony, ele também é colado,
tá? Só que nós não abrimos ele pela tela, nós abrimos ele pela tampa traseira, tá? Muito legal a gente ter pegado esse Sony aqui, tá? Um Sony de uso didático, tá? Por quê? A tampa traseira é uma tampa bem fina. E em alguns casos, tem técnicos que vão abrir que acabam quebrando ela porque não tem experiência, querem meter espátula de metal e pode ocorrer um trinco. E tem alguns casos que ela já vem com um pouco de trincado. Quando ela já vem trincado, vocês têm que passar para o cliente de vocês que provavelmente a hora de abrir vai terminar de trincar, porque vidro ele continua, segue o trinco. Então reparem aqui, ó, vou focar perto aqui, ó, o trinco que tem nessa tampa. Nada impede de abrir e fechar, mas corre o risco de quebrar mais, tá? Então nós vamos esquentar ela, tá? Na chapa, vou colocar aqui na chapa e vamos aquecer lá ela àquele mesmo tempo lá que eu passei para vocês no Moto G. O aparelho está aqui, tá? Vou deixar uns 30 segundos e depois a gente vai abrir ele. Eu quero que vocês reparem aqui, é que essa máquina, quando você aperta o botão aqui, ó, ela liga o vácuo, conforme eu expliquei, ela tem um vácuo, né, através de uns furinhos que tem na chapa, que acaba prendendo o aparelho na chapa. Então repare, na hora que eu levantar aqui, ó, ele já derreteu a cola e como a tampa é livre e não tem flexo, ele já acaba meio que levantando a ponta aqui pra gente, ó, tá vendo? Ó? Esse aparelho aqui já levantou, por causa que grudou na chapa, já levantou uma parte. E agora é só eu trabalhar na espátula. Plástica, claro. Então, vamos pegar nossa espátula plástica, ele já levantou uma parte da tampa, tá? No próprio vácuo da máquina. E só inserir aqui e ir passando as extremidades. Tá? Como a tampa está quebrada no meio, na troca já levantou uma parte, a outra não levantou ainda. Tá? Vamos passando aqui, separando a cola sempre nas extremidades. Tá? E tiramos a nossa tampa. Tá? Pode ver, ela já está quebrada, mas quando você tirar ela sai inteira. Ela é só colada nas laterais, ou a dupla face original de fábrica, essas da lateral aqui. Na hora de fechar é a mesma coisa com a B7000. Tá? E aí nós temos acesso à parte interna do aparelho. Aí sim temos alguns parafusos. Aqui temos a bateria, tá? Muito importante, presta atenção no que eu vou falar agora para vocês. Muito importante, toda vez que vocês abrem um celular, ir fotografando, caso vocês não lembrem como montar. E o que é mais importante é reparar onde a bateria é ligada na placa. Porque na hora de nós energizarmos na fonte assimétrica, nós vamos utilizar o ponto que a bateria é conectada na placa. Porque às vezes a bateria manda atenção para a placa, nós vamos utilizar a fonte de bancada para mandar a energia para a placa. Então é importante ver esses pontos. Tá? Vou soltar a bateria aqui, para a gente dar uma olhada. E a parte interna dos aparelhos não muda muito. Sony só tem que prestar atenção que são bastante flex que temos nas placas. Tá? Então vamos lá, tiramos aqui essa parte plástica, tiramos aqui, ele vem preso aqui e levantamos aqui, ó, nesse ponto aqui onde a bateria é conectada na placa. Ó. Então tiramos o flex aqui e a bateria sai aqui, tá? Com o ponto dela, tá? Ó. Então se fosse testar as baterias é nesses terminaizinhos aqui, tá? Para energizar na fonte um celular que ele tem o conector atrás, por exemplo, pegando aqui o nosso Zenfone que eu mostrei aqui, só para vocês terem uma olhada, por exemplo, ó, esse aqui, ó, a bateria é conectada nos terminalzinhos aqui, ó, tá? Onde está o Asus aqui, ó, tá? A bateria é conectada aqui. Então é bem fácil de ligar os jacarés aqui na fonte. Agora, quando se trata de um celular que a bateria é interna, já é um pouquinho mais complicado, porque é um pouco menor. Vou tentar chegar próximo aqui para mostrar para vocês. Na aula de fonte vocês vão ver. Então aqui é o terminalzinho onde tem o positivo e o negativo. Tá, positivo e negativo, então é bem complicadinho para vocês ligarem na fonte, mas é aqui que liga, é só vocês verem onde a bateria estava conectada aqui, tá? Bom, aqui dentro do aparelho, nós temos a câmera, que é agregado, o P2 também que é agregado, e aqui é um flex geral, é um flex que conecta botão power, botão do volume e leva até o alto-falante que está aqui embaixo, tá? Então, para desconectar ele da placa, da mesma forma, você pode tirar com a unha aqui ou com uma espátula plástica, nunca de metal, tá? E só desconectando os flex você vai conseguir abrir o seu aparelho, tá? Por exemplo, o que é essa parte preta aqui? Ó? Essa parte preta ela é a antena do Wi-Fi, vou mostrar para vocês. Solta o parafuso que tem aqui. Tá? E aqui nós temos aqui uma antena, tá? Vocês podem ver que ela tem o terminalzinho aqui, o contatinho aqui, que dá o contato aqui nessa placa. Pode ser antena de SM, às vezes, que tem assim também, antena de sinal de Bluetooth, várias antenas que podem ter. Tá? Então tá vendo aqui, é o terminalzinho, e a hora que eu coloco a tampinha em cima, igual o alto-falante lá do Moto G, ele fecha o contato aqui. Tá? Então, você coloca ela de lado,
tirei os dois flex aqui, tá? Bom, lembra que eu falei que é tudo igual, bem parecido? O que é esse cabo aqui? Ó, vocês já devem saber, porque eu falei anteriormente aí. Ó, é o cabo coaxial que leva até aqui embaixo, que é o cabo da antena, né? Então, eu tenho que soltar, para remover a placa, eu tenho que tirar ele. É só dar uma puxadinha aqui com a espátula de metal, de plástico, ou com a minha própria unha mesmo, né? Eu deixo um pouco a unha grande, que acaba auxiliando aí na nossa hora de trabalhar. E solto o parafuso da placa. Então, você tem acesso à parte interna. Importante tirar todos os flex para não rasgar nenhum e tirar com cuidado. A placa da Sony ela é bem complicadinha de tirar, tá? Tem que tomar cuidado, tá? Importante, olha se não está com a gaveta de chip. Não está com a gavetinha de chip, então posso tirar, tá? E aí eu removo a minha placa aqui do Sony. Então, ó, nós vemos já aqui o conector de carga, diferente do outro que nós estávamos estudando. O conector de carga ele é soldado na placa, ó, tá vendo? Ele não é agregado. E o slot de chip também é soldado, tá vendo que ele não é flex, conforme eu mostrei nos outros aparelhos? O que é agregado aqui que eu estou vendo? Ó? A câmera de selfie, essa aqui é a câmera de selfie, ó. Tá? Ó, ela é agregada, vou chegar bem próximo aqui para vocês darem uma olhada, ó. Tá vendo? A câmerazinha aqui, tá? Então, é assim a placa do Sony que remove. O que ficou aqui nessa carcaça aqui? Ficou a tela, que a tela é colada. Para remover a tela, o mesmo procedimento do Moto G, é só esquentar, passar o cartão, ela vai sair, tá? E esses flex também, tá? Que é o flex de sinal. Esse flex ele é bem chatinho porque ele pega o sinal da placa, leva para cá e a tela é conectada aqui. Então você troca ele, consequentemente os botão mais, menos e o botão power e o botão de tirar foto aqui que o Sony tem é interligado no mesmo flex. Então se der problema no botão volume, você tem que trocar todo ele. Se der problema no power ou nesse outro botão também, tá? E quando você troca a tela, não precisa trocar ele. A gente vai abrir aqui embaixo para mostrar para vocês como que tem acesso ao flex da tela e como tem acesso ao alto-falante. Bom, na parte de baixo aqui, vamos tirar aqui, ó, isso aqui é uma travinha. Agora sim nós vamos utilizar a espátula de metal. Essa daqui é uma chapinha que ela sobrepõe, ó, vamos colocar de lado aqui para vocês entenderem, ó. Tá vendo que o flex, ó, ele vem aqui, né, ele pega o sinal da placa, que ele é conectado na placa aqui, nós tiramos a placa, e ele sobe aqui esse pedacinho de flex, ó, e tem uma chapinha em cima. O que acontece? Esse flex ele leva o sinal do alto-falante para o alto-falante. Então o que nós temos que fazer? Ele tem os contatos aqui embaixo, nós vamos tirar essa chapinha aqui, porque essa chapinha só pressiona o flex para ele não soltar e não desconectar do alto-falante. Tiramos a chapinha, às vezes é normal, ela pula, tá? A chapinha está aqui, ó, tá? E aí, deixa eu focar aqui, nós vamos remover esse flex de cima aqui, ó, do alto-falante, ó. Você pode usar a pontinha de uma espátula, não precisa esquentar, ó, ele levanta, ó, tá? E aí, temos aqui, ó, deixa eu focar novamente. Ó, tá vendo os dois contatos do alto-falante aqui e aqui? Ele encosta aqui e aqui. Então, se não tiver aquela chapinha em cima, ele não vai dar contato aqui ou vai ficar com mau contato. Então, por isso que tem a chapinha em cima e aqui é o flex do alto-falante. Então, onde que é esse flex? Esse flex faz parte desse flex central aqui, que é o mesmo flex do botão power, do botão da tela, que conecta a tela, do botão volume, power, tudo, né? Então, esse é um flex central do Sony. Ele é meio chatinho o Sony por causa desse flex aí, tá? Lembrando, na hora de comprar, você tem que comprar pelo código do modelo do aparelho, tá? Então, desconectei aqui a chapinha do alto-falante, vamos continuar a desmontagem do conjunto de baixo aqui, tá? O que mais nós temos aqui nesse flex? O microfone, é muito sensível, eu não sei por que a Sony fez assim, mas às vezes quebra isso, ele solta daqui, é muito sensível, esse aqui é o microfone, então na hora de desmontar, se você quebrar isso aqui, você vai ter que trocar o flex completo, porque ele é acoplado a esse flex, não dá para soldar flex, certo? Bom, aqui embaixo, aqui vocês já sabem, isso aqui é da antena, a plaquinha da antena está aqui embaixo, ó. A plaquinha da antena está aqui embaixo, certo? E aqui nós temos o Vibracal. Esse aqui é o Vibracal da Sony, tá? Vou tirar ele aqui para vocês darem uma olhada. Esse aqui é o Vibracal. Ele parece uma bateria, tá? Ele parece uma bateria, mas ele é o Vibracal, certo? Vou deixar de lado, tá? E temos um parafuso aqui, ó. Vamos tirar o parafuso daqui. Aqui também temos um parafuso. Tem que ser devidamente colocado no mesmo lugar depois do parafuso, tá? Que são diferentes. E, ó, quero que vocês separem aqui, ó, vou mostrar de perto. Lembra que eu tirei o Vibracal? Onde que esse Vibracal era conectado? Ó, o Vibracal ali é aqui, né? Ele é conectado aqui. E esse flex vem da onde? Do flex central. Então esse flex central ele interliga tudo do aparelho, tá bom? Então vamos lá. Vamos soltar aqui esse flex, né? Para a gente poder liberar essa peça de baixo aqui. Nós podemos utilizar aqui a espátula de metal, não tem problema, tá?
bem devagarinho para não rasgar ele, e ele saiu aqui, certo? Agora temos que tirar essa peça. Essa peça aqui ela é meio delicadinha, tá? Ela trava, né? Ó, e ela saiu aqui o conjunto completo, ó. Tá vendo? O conjunto tem um alto-falante, tem a plaquinha da antena aqui no canto, o suporte do vibracal, tá? Temos todos os contatos aí do aparelho. Então vamos colocar de canto isso daqui e vamos ver o que ficou aqui no aparelho agora. Esse flex central, aqui é onde ele faz a conexão com a tela. Lembrando que a tela está do outro lado, a gente desmontou o aparelho, mas a tela está aqui, tá? Então, ó, essa parte aqui, ó, que vocês vão ver aqui agora, ó, tá vendo? Fica vendo que eu vou desconectar aqui esse flex aqui, ó. Dá um toque para cima aqui, ó. Ele desconectou o flex central, tá vendo que o flex central desconectou do flex da tela. Esse flex aqui é da tela, a tela está desse lado, o flex entra aqui na carcaça, né? E ele entra aqui na carcaça com uma dupla face, colada aqui, e o flex central conecta aqui, que leva o sinal lá para a placa, entendeu? A placa manda o sinal aqui para a tela, desse lado aqui, entendeu? Então, na hora de trocar a tela, é só você esquentar ela, de passar o cartão, ela vai sair esse flex junto, né? Você tem que passar aqui a espátula aqui, ó, tá vendo que ele sai aqui, ó, né? E depois conectar esse flex novamente. Então, colocar a tela, colar ela, né, com aquela cola B7000, tá? E colocar novamente. Então, ó, mostrando mais de longe aqui para vocês terem uma ideia a estrutura aqui do aparelho. Ó. Olha quantas coisas tem o flex. Contato do alto-falante, contato da tela, microfone, contato do vibracal, contato do botão volume, do botão de girar foto, do botão volume mais, menos, botão power, tá? E o contato que vai na placa. Olha quantas funções tem esse flex, tá? Então, esse flex, se quebrar qualquer coisinha desse, você tem que trocar ele inteiro. Custa uns R$40 um flex desse, tá? Bom, agora vamos montar novamente, tá? O que restou aqui? O que nós temos aqui? Cadê o auricular desse aparelho? Ó, o auricular tá aqui. O auricular que você escuta aqui na frente, na orelha aqui. O auricular tá aqui. O alto-falante tá aqui, tá? O que ficou aqui? O P2, igual ficou naquele lá também, tá vendo o P2 aqui, ó? Igual ficou lá naquele primeiro celular que nós desmontamos, o Galaxy Note, que ele também é agregado, né? E a câmera também ficou aqui, que também é só destacar ela aqui, a mesma sai, tá vendo? Ó, só destacar ela aqui, que ela é meio coladinha, e a mesma sai, certo? E na hora de colocar, é só fixar ela aqui novamente. Aí agora é só montar o processo inverso e na hora de colar a tampa usar aquela mesma cola que nós utilizamos para colar a tela do Moto G. Na hora de colar, é o mesmo procedimento do Moto G. Passa a cola aqui nas laterais, só um alfinete, pegamos a tampa, passamos a cola, aguardamos 5 minutos, 5 minutos passados, colamos a tampa. E colocamos as presilhas. E é assim que abre o aparelho Sony. E só aguardar secar por meia hora.